Aleluia. Glória a Deus, glória, Senhor. Glória seja dadas ao meu amado, meu querido, no santo altar do Senhor nessa manhã. Para mim, manhã do dia 10 de junho de 2015, meu amado. Oh, meu bom Deus. Antes de entrar com essa palavra, eu quero apresentar não só a minha, mas a vida de cada um dos irmãos que estão aqui comigo reunidos. Dos irmãos que talvez não vão ver esses vídeos, esse vídeo em particular. Quero colocar a vida de cada um deles no teu altar, meu Senhor. Oh, meu bom Deus e poderoso Pai, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece as nossas intenções, o Senhor conhece as nossas necessidades e pretensões. Deus, ó Pai amado e santo, coloca diante do nosso coração, meu Deus, nessa manhã, toda essa sinceridade que vem do teu altar, para que nós possamos compreender a tua palavra, para que nós possamos absorver a tua vontade. Deus, transforma o coração que ainda está duro. Senhor, enche o coração, Pai, que já está diante de ti, Pai, que tem clamado ao Senhor dia e dias e dias, ó meu Deus. Senhor, levanta, Deus, no nosso coração a força que a gente precisa para continuar a nossa caminhada. Meu Deus, os tempos, ó Deus, os tempos, ó Deus, os tempos estão curtos, ó meu Pai. Deus santo e poderoso, o Senhor está voltando, ó Jesus. O Senhor está voltando para nos levar embora. Meu Deus. Cada um de nós temos os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, Senhor, e Tu o sabes. Senhor, tem dias que parece que é impossível andar avante, e tem dias, ó Deus, que parece que é tão fácil. Tem dias, ó Deus, é que bate aquele cansaço, aquele mal-estar, ó Deus, aquela pesanteza, Pai. Muitos, ó Deus, tem dias que não tem vontade de fazer nada. Por isso a gente precisa da tua força. Oh, Pai, como nós gostaríamos de ter uma saúde, meu Pai, espetacular. Como nós gostaríamos de ter uma força espetacular. Como nós gostaríamos, ó Deus, de estar, Pai, sempre atentos, ó meu Pai. Com o nosso corpo realmente com tanta energia, Pai, para buscar o Senhor. Tem dias que parece que é quase impossível, Pai, alcançar, Pai, 1 minuto de oração no teu altar. Mas o Senhor é a nossa força. O Senhor nos capacita. E ainda em cansaço nós viemos diante de Ti. Nós estamos aqui nessa manhã, já para aqueles, ó meu Pai, que estão cheios de força, de vigor, de energia, que o Senhor continue prosperando, Pai, isso na vida deles. Pai, enche o nosso coração de sabedoria, enche o nosso coração de prudência, enche o nosso coração de discernimento. Mostra, Pai, abre os olhos espirituais de cada um de nós para que nós possamos ver, Senhor, tudo aquilo que possa estar nos atrapalhando na nossa caminhada para contigo, dentro das nossas casas, com os nossos parentes. Senhor, a maioria, Senhor, que está aqui comigo, incluindo eu, moramos com pessoas do mundo, estamos perto todos os dias em contato com pessoas que não estão buscando o Senhor em espírito e em verdade, pessoas que não estão esperando pela Tua volta, Senhor, pessoas, ó meu Pai, que cometem as suas falhas, pessoas, ó meu Pai, muitas das vezes que estão abarrotadas de pecado, cheias de mancha, cheias de ira, cheias de ódio, cheias de inveja, cheias de cobiça. Deus, dai-nos a Tua força, Pai, para que nós possamos superar, Pai, cada dia nessa terra. Dá-nos sabedoria para que nós possamos saber como conversar com as pessoas que estão em torno a nós. Senhor, não permita que no nosso coração habite qualquer sentimento ruim, qualquer sentimento do mal, qualquer sentimento pecaminoso. Senhor, sonda os nossos corações no dia de hoje. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados de pensamento. Muitas das vezes nós temos pensamentos pecaminosos, muitas das vezes nós desejamos coisas que não podemos ter, muitas das vezes, Senhor, nós desejamos, sonhamos, ó meu Pai, e aspiramos por coisas que não são da nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoe os nossos pensamentos. Senhor, muitas das vezes a gente tem intenções pecaminosas. Muitas das vezes a gente, como se diz, como que julga pessoas que já estão em pecado. A gente já vê aquela pessoa no primeiro momento do dia e já julga aquela pessoa. Olha, lá vem a fofoqueira. Olha, lá vem aquela que fala demais. Olha, lá vem aquele que cobiça tanto. Olha, lá vem aquele que é maldoso, que é embrulhão, que gosta de fazer roubos.
amigos. Senhor, perdoa os nossos julgamentos, perdoa as nossas intenções, perdoa tudo que não presta em nossa vida. Senhor, nós aspiramos pelo grande dia que o Senhor vem nos salvar, que o Senhor vai trazer no nosso corpo a redenção completa. Nós esperamos, ó meu Deus, nós esperamos, Senhor. Senhor, não existe, Pai, nenhum de nós que somos justos completamente. Senhor, a justiça que habita em nós hoje, Pai, ela veio pela bênção do Espírito Santo que tem nos dado a instrução de vida. Porque se o Senhor, o amado Espírito Santo, se retirasse de nós, nós seríamos completamente depravados. Nós mergulharíamos, ó Deus, em coisas antigas. Nós muitas das vezes poderíamos até voltar ao vômito se o Senhor, o Espírito Santo, não fosse a nossa força, se o Senhor não nos guiasse, se o Senhor não cuidasse de nós. Por isso, nessa manhã, pela gratidão, Pai, nós te agradecemos pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua paciência. Nós te agradecemos pela tua boa vontade. Nós te agradecemos por cada dia que o Senhor tem, Pai, desperdiçado, não, mas investido na vida de cada um de nós. E nós cremos, ó Deus, que a obra que o Senhor começou, o Senhor vai concluir. O Senhor vai concluir essa obra. E nós tomamos posse dessa oração, dessa pequena oração nessa manhã, para que a gente então possa entrar nessa palavra de Jeremias, capítulo 5. Ó Pai, um capítulo tão abençoado, um capítulo que revela tanto a Tua verdade e a verdade na qual nós nos encontramos, para que possa cair o orgulho, para que possa cair a autossuficiência, a prepotência e a arrogância das nossas vidas. E assim, meu Pai, nós te agradecemos, Pai, e entramos nessa santa palavra nesse dia de hoje. Amém, amém, Senhor, aleluia. Meus irmãos, bom dia, meus irmãos, bom dia. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Olha, eu acabei de levantar, eu mandei meus filhos para a escola, meu marido foi trabalhar. Eu tenho meus afazeres ainda pela frente, mas eu estou aqui para gravar esse vídeo. Eu peço perdão aos irmãos, eu ainda estou meio sonolenta, né? Tem dias que a gente custa pegar no tranco, vamos dizer assim, a gente custa realmente a se despertar. Mas nós estamos aqui na perseverança, meus irmãos. Existem dias que nós estamos cheios de energia e de força e tudo parece tão fácil, mas existem dias que a gente custa pegar no tranco, vamos dizer assim, e a gente precisa realmente de muita perseverança para andar avante. Para mim hoje é um daqueles dias, mas eis-me aqui. E nós vamos começar hoje com o livro de Jeremias, capítulo 5, que é um livro maravilhoso. A gente está vendo Jeremias aí essa semana. Não sei até onde nós vamos estar lendo, mas o Senhor é conosco, Ele vai nos dar a força que a gente precisa e Ele vai nos instruir até o momento que serve, ok? Amém. Amados, eu comecei a gravar esse vídeo, fiz uma pausa, porque como eu disse, eu estava meio sonolenta, fiz uma pequena pausa e fiz algumas coisas em casa, né? Movimentei o esqueleto, aí deu para dar uma acordada boa, agora a gente continua. Meus irmãos, Jeremias capítulo 5, antes de eu ler esse capítulo, eu quero dar um testemunho. Eu quero dar um testemunho para vocês entenderem. E eu vou dar um testemunho de modo muito profundo, eu vou contar alguns detalhes, porque é diante de Deus, é já confissão de pecado, porque a Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. E eu quero que vocês entendam como que o ser humano é depravado, é caído. A nossa natureza, meus amados, é uma natureza que bate de frente, é o espírito militando contra a carne todos os dias. E isso nos leva a ver como que nós somos depravados. Eu já contei em muitos vídeos passados que eu moro num local com meus parentes. Tem sogra, tem cunhada. Eram duas cunhadas, uma era mulher do filho da minha sogra. Eles foram embora para a Alemanha tem mais ou menos um mês. E sobrou eu e a outra cunhada que seria a filha da minha sogra e a minha sogra.
Quando a minha cunhada, que foi embora para a Alemanha, ela tem 2 filhos, ela ganhou os filhos, ela comprou um carrinho de neném que tinha lugar para 2 crianças. E ela tinha mania, porque era um carrinho muito grande, muito pesado, muito engombrante, né? Muito no meio do caminho mesmo, era pesado. Então ela tinha mania de deixar ele mais ou menos apoiado já na rua, no portão, porque quando ela saía, ela só punha as crianças e saía a pé. Eu moro no morro, eu moro numa subida, para chegar na minha casa tem que fazer uma subida bem chatinha. E aqui é o seguinte, meus irmãos, eu moro num local um pouco abandonado, tem mato de um lado, mato do outro. E quando é verão, aqui dá muita víbora, que seria aquelas cobrinhas, né? Diz que tem venenosa, tem aquela que não é venenosa. Eu penso que tudo quanto é cobra é venenosa, porque são animais peçonhentos e eu tenho medo. Então, quando tem muito calor, essas cobras, vamos chamar assim, ou víbora, elas saem caçando água e elas acabam ficando no meio da rua. Então, várias vezes, esse ano mesmo a gente já viu, já matou. Elas são longas, tem cobra até de quase 2 metros, 1,5 metro. Elas são grossas, com um pouco mais de uma mangueira de lavar, né? Uma mangueira. E essa minha cunhada, que está na Alemanha, ela, no início, nem eu nem ela tínhamos carteira de motorista, a gente não tinha carro. Então, assim, ela comprou esse carrinho porque ela ia pro mar com os filhos dela. Ela saía e ela põe os 2 e subia e descia esse morro. Eu fui mais calma do que ela, eu fui menos saideira e eu consegui ajudar, mais a ajuda do meu marido. Então, mais ou menos, o percurso nosso, eu vou contar para vocês entenderem a depravação minha, hoje, 10 de junho. Então, ela subia e descia com o carrinho, deixava o carrinho quando chegava mais ou menos no portão, mas não dava fastídio, eu nunca reclamei nada. E assim, aconteceu que ela, por muito tempo, fez essa vida. Depois eles conseguiram carro, ela tirou carteira junto comigo aqui na Itália. E ela começou a ir de carro. Teve um tempo que ela ficou sem carro. Eu tive carro também. Meu marido comprou um carro para trabalhar, né, um furgãozinho, e deixou outro carro para mim. Então, a gente, durante um tempo, ou ela tinha um carro, eu tinha um carro. Então, ou ela me dava carona, ou eu dava carona para ela. Mas mesmo assim, isso tudo aconteceu dela descer, subir sozinha com um carrinho, com 2 meninos, e eu também. Tive várias vezes, eu teve uma vez que eu estava grávida, já de quase 9, já estava quase para ganhar neném, e eu peguei o meu menino, o maior, que estava começando com a escolinha, como eu queria que ele já entrasse na escolinha, né, habituado, eu paguei um jardim de infância para ele alguns meses, era no final da minha cidade, é longe. E durante 2, 3 vezes eu cheguei a pôr ele no carrinho, ele tinha 2 para 3 anos, e o outro na barriga, e caminhava, grávida, lá em cima, debaixo do sol. E eu fiz muitas vezes esse trecho também, a pé, com carrinho, para cima e para baixo, minha cunhada. Às vezes eu ficava cansada, mas eu nunca lamentei. Quando eu precisei fazer, eu fiz e basta. Quando a minha cunhada precisou fazer, melhor do que eu, ela fez e basta. Já nesse meio tempo, a filha da minha sogra, ela não era casada ainda, ela não estava bem na vida dela e tal, bem nova. Ela implicava muito com essa minha cunhada que foi com a Alemanha, só que ela não falava na cara, ela falava com a mãe dela, que a cunhada deixava o carrinho sempre no meio do caminho, e não era no meio do caminho, era num canto, mas ela sempre gostou de rodear e implicar muito. Passaram-se os anos, os nossos filhos cresceram, agora ninguém usa carrinho mais. E essa minha cunhada que implicou, que é a filha da minha sogra, se casa, tem 2 filhos. O marido dela tem como é que fala? Um quilão, um sacolão, né? Onde vende verdura, fruta, um sacolão. E ele trabalha assim, ele sai com o carro, vai trabalhar, volta, bem pertinho de casa e tudo. E no geral, essa minha cunhada, que é a minha cunhada filha da sogra, ela sempre implicou muito comigo, com a minha outra cunhada, pelas costas, sempre falou pelas costas, mas muito. Então, isso com os anos, a gente foi acumulando esses fatos, a gente foi acumulando todos esses fatos, vendo essas coisas. Eu nunca bati de frente com essa cunhada, a outra da Alemanha também nunca bateu de frente, a gente sempre teve muito problema com sogra e sogra, mas foi sempre esse giro, né, de conversa. E nos últimos anos, desde que essa minha cunhada se casou também, ela ganhou 2 filhos, a gente tem visto acontecer com os filhos dela, com ela, muita coisa
que ela falava de nós. Só que da gente, eles falavam uma coisa, só que ela está colhendo na realidade. Por exemplo, foi dito através da boca da minha sogra, cunhada e sogro que eu não fazia o meu filho de 7 anos comer. Até hoje dizem que eu não faço o menino comer direito, que tudo... Esse tipo de coisa que a maioria de nós passamos, né? A nora, normalmente, nunca é boa demais para sua sogra. Paciência. Eu quero contar isso, eu não quero que ninguém me critique. Ah, você está falando de sua família, você está falando detalhe demais, vocês podem escutar. Não me interessa, eu estou falando porque eu quero chegar onde vocês vão entender. Então eu peço, por favor, eu sei o que eu estou fazendo. Então foi gerando, com o passar dos anos, essas coisas a gente esquece, a gente perdoa, mas a gente lembra, né? Nós lembramos dos fatos, meus irmãos. E acabou que a cunhada mais nova, essa filha da sogra, casou também. E hoje ela tem 2 filhos. Ela tá com um filho que ainda não fez nem 1 ano e uma de 3 anos. E agora que eu tava aqui gravando o vídeo, igual eu falei, eu fiz uma pequena pausa para acordar direito. Fui ajeitar a casa rapidinho. Nesse meio tempo ganhei energia, né, para mim pegar o ritmo. Eu tô escutando uma gritaria lá embaixo. Eu moro no 4º andar e era ela gritando no quintal, gritando, xingando e não sei o quê. Então, assim, de repente, tudo em paz, tudo em silêncio, você escuta alguém gritando, você corre pra olhar, fala, será que tá acontecendo alguma coisa, né? E não consegui entender nada, não consegui entender muito. Depois eu vi ela descendo, só vi o resto, né, o vulto dela terminando de descer, assim, porque ela desceu rápido com as crianças no colo, minha sogra atrás, as duas falando, não sei o quê. Abriu uma garagem dessa cunhada que foi embora para a Alemanha, não sei o quê. E tinha uma tia que mora do lado, que está muito agarrada com eles, é uma senhora particular. Aí eu não aguentei, aí começa a depravação minha. Eu não aguentei. Eu fiquei olhando para tentar entender, porque ela gritava muito, ela xingava muito. Falei, gente, o que tá acontecendo? Ela levantou com a macaca hoje, ela, né? E aí eu fui, e a outra tia do balcão, né, falando com a dona Tata, com uma outra senhora. Aí eu perguntei, tia Maria, o que tá acontecendo? Por que tá gritando desse jeito? Aconteceu alguma coisa? Ah, não sei o que, querendo fazer de conta que não sabe, mas sabe mais do que elas, né? Porque ela é assim. Aí soltou, não, porque ela tem que levar os meninos no pediatra, que é aqui na cidade, é pertinho, tirando o morro da nossa casa, meus irmãos. Uma vez que a gente está dentro da cidade, é muito simples de caminhar, porque é tudo muito perto. O problema é esse morro. E agora, para mim, são 9h45 da manhã, umas 9 horas da manhã, quando ela desceu, o sol estava alto. Aí essa tia falando, porque não tem um carro. Porque o pai dela saiu com o carro, o marido dela saiu com o carro, meu marido foi trabalhar com o carro, não tem carro. Aí ela tá nervosa porque tá sem carro para levar os meninos no pediatra. Aí entra a minha depravação, meus irmãos, entra a minha depravação, para vocês verem, porque eu vou entrar aqui agora em Jeremias capítulo 5. Eu virei e falei com aquele gostinho de saboreando o mundo que dá volta. Eu virei e falei, todas nós, porque a tia começou a falar lamentando. Mas é aquele lamento falso, porque no final é tudo frescura mesmo da tia também. Porque ela tá sem carro para levar os meninos no pediatra, não sei o que, querendo fazer aquele drama. Eu só comento, todas nós fizemos. Como se diz, todas nós, inclusive essa tia. Quantas vezes a gente desceu, subiu esse morro com o filho nas costas. Então não é que é um pecado, é o fim do mundo que ela faça uma vez na vida isso. Mas eu só fiz o comentário, a tia olhou assim, girou a mão como se quiser, tipo assim, só frescura, saiu e eu entrei. Na hora que eu botei o pé na minha cozinha, eu falei, meu Deus, por que eu soltei esse comentário? Por que eu precisei soltar esse comentário? Porque é um comentário, meus irmãos, que não vai levar a lugar nenhum. Pode até ser que essa tia agora comente com a sogra, a Ana falou isso, e gere alguma coisa por baixo. E eu entrei, na hora que eu falei, eu ainda fiquei assim, pensando, e olha só, eu estava ouvindo o sonho do irmão Ricardo, do canal Pedra Angular. Ele sonhou que ele estava conversando, eu vou resumir muito o sonho dele, ele sonhou que ele estava conversando com uma pastora, diz ele que sonhou e teve ao mesmo tempo uma visão,
que ele estava conversando com uma pastora no telefone na casa dele. E a pastora parece que começou a falar com ele, que a gente tem que preparar a mensagem, não sei o quê, não sei o quê. E de repente a voz da pastora desapareceu e ele ficou esperando ela no telefonema, a mulher sumiu. E ali ele entendeu, no sonho e visão que ele teve ontem, dia 9 de junho, que ela tinha sido arrebatada e ele ficou. Ele ficou por causa de um pequeno erro, ele ficou por causa de um pequeno pecado. No sonho ele entendeu isso, diz ele, que passou uma semana que ele também pecou, ele também errou. Ele não contou o que foi, ele não é igual eu que conto mais assim. Mas diz ele que caiu, não que caiu e pecou e desviou, meus irmãos, pelo amor de Deus, pecados mínimos. Ele passou uma semana difícil e ele estava com raiva. E ele falou, eu ouvi o que eu não tinha que ouvir, eu falei o que eu não tinha que falar. E eu sabia que eu estava errado, e Deus é assim comigo. Quando eu erro, Deus, na hora, Ele me mostra, Ele me alerta, Ele me sacode, Ele me chama atenção. E aí, nessa brincadeira, ele teve esse sonho, visão, que ele tinha ficado para trás. E aí, ele colocou a mensagem dizendo, eu vou até ver se eu consigo descarregar o sonho dele, eu coloco aqui. E ele disse que, por muito pouco, ele ficou para trás no arrebatamento. E na hora que eu estava ouvindo esse sonho, na hora que eu estava ouvindo, antes dele contar esse relato, eu pus pausa, porque eu ouvi a gritaria e fui querer bisbigolhar, como é bisguiar, né? E aí, meus irmãos, na hora, depois ainda fiquei pensando, justificando a minha atitude comigo mesma. Gente, foi uma vida que eu desci e subi com o carrinho, minha cunhada outra subiu e desceu com o carrinho. Quer dizer, né, não é que o mundo vai acabar, minha sogra ficou muito com raiva, começou a deitar no meio do quintal também, injuriada, indignada com a situação. E depois eu fiquei pensando, gente, mas é só organizar, né? Por exemplo, quando eu tenho que sair com meus 2 filhos e tá difícil para sair na rua, eu ligo pro meu marido, ele vem, me busca com o carro, desce. Ou então ele me deixa com o carro, depois, igual ontem mesmo, eu fiquei com o carro, deixei ele lá onde eu estava trabalhando, resolvi as coisas. Quer dizer, ninguém ficou a pé. E o marido dela podia descer a pé, porque trabalha aqui embaixo, é pertinho, ou ela podia deixar ele no serviço, porque é um comércio, não é que ele tem que sair o tempo todo igual meu marido, que roda para cima e para baixo, e depois voltava com o carro e resolvia. Mas assim, súbito explode, súbito dá aquela confusão, súbito vem aquela indignação, quer dizer, falta de organização. Então, de um certo modo, eu queria justificar o meu ato. Às vezes, no olho do mundano, eu até não pequei, eu só fiz um comentário. Todas nós passamos por isso, né? Como se diz, não é que vai acabar o mundo. Mas eu não fiz, porque Deus, Ele dá para nós o discernimento. A gente vê a nossa fraqueza, a gente vê a nossa depravação, a gente vê... O meu coração estava gozando de satisfação por ver ela passar aquilo. Como se aquilo que ela está passando agora fosse paga dos anos que ela pegou no pé da minha outra cunhada e no meu. Eu sei, meus irmãos, porque Deus já me mostrou que toda vez que ela paga a língua, porque ela tem pagado há anos já, tudo que ela fez comigo e com a minha cunhada está passando muito pior. Tudo que eles inventaram entre eu e minha cunhada com os nossos filhos, eles estão vivendo na pele. Mas Deus já me mostrou que ela não consegue entender que está pagando língua. Que eles não conseguem refletir, poxa vida, nós falamos tanto isso da Ana, nós falamos tanto isso da outra cunhada, e agora nós estamos vivendo realmente. Elas não. A gente só comentou, mas não era verdade. Mas agora nós estamos vivendo isso. O Espírito Santo já me mostrou que eles não enxergam, eles não veem. Eles veem os problemas que eles estão tendo como problemas e se põem como vítimas. Se sentem literalmente vítimas da vida. Pessoas sofridas, pessoas que as coisas dão errado para elas. Elas não enxergam que isso é elas pagando língua. Porque, meus irmãos, por que é importante uma pessoa ver que ela está pagando língua? Eu tenho que ver isso, você tem que ver isso. Porque quando nós vemos que nós estamos pagando língua de algo que a gente fez de errado no passado, a gente vê com a consciência própria, limpa, claro, nítido. A gente pensa, poxa vida, eu falei tanto isso um dia de tal pessoa e hoje eu estou pagando língua, eu estou vivendo. E é onde você pode compreender a dificuldade, a necessidade, a tristeza, a decepção, a alegria de determinada situação.
Se eu falo uma coisa ruim, eu invento uma mentira, que foi o que aconteceu aqui conosco durante anos. Eu invento uma mentira diante de uma determinada situação. Anos depois, aquilo que eu inventei, eu vivo. E se eu consigo na hora, puxa, eu falei isso tantos anos de tal pessoa, agora está acontecendo comigo. Com ela não aconteceu, mas comigo tá. Você tem a chance de se arrepender. Você tem a chance de falar, poxa vida, meu Deus, eu falei tanto e eu que estou passando. Mas se você passa e você não percebe que você está pagando língua, que a vida, de um modo geral, está te trazendo aquilo que você semeou lá atrás, a que serve eu, Ana Paula, ficar feliz, ter satisfação no meu coração, na minha alma, porque é o meu sentimento que bateu mais forte hoje. Na minha alma, eu tenho aquela satisfação de como alguém que está esfregando na cara da pessoa. Agora você bebe dessa água que você plantou. Você precisa ver como é que é difícil descer a pé nesse morro com 2 filhos num carrinho, do jeito que você sempre falou mal da minha cunhada e de mim. E que implicou com ela porque ela deixava o carrinho no portão. E agora ela tem deixado o brinquedo de filho tudo na escada. Todo dia tem sempre alguma coisa na escada, até no caminho. Ela tá pagando língua, mas ela não vê. Então eu vejo na minha vida, nessa manhã, meu amado, minha amada, que ela não enxerga, mas eu sim. Então nós temos um privilégio, meus irmãos, que Deus nos deu de ter uma consciência. Esse é o maior presente que a gente poderia ter de utilidade nesses últimos dias. Depois aqui na cozinha eu falei, Deus me perdoa, me perdoa. É o espírito, né, que milita contra a carne. Então o espírito sentiu, porque no mesmo tempo que o meu coração se regozijava com aquela bagunça e eu ficava ali naquela satisfação, pá, a minha cunhada fez essa vida, eu fiz essa vida, ela também tem que aprender, ela precisa ver como é que é, e essa frescura toda, eu já peguei por esse lado, então a minha carne, a minha alma estava ali, né? Não vou dizer que estava alegre, eu falei que estava alegre, mas não é alegre, era satisfeita, Você que está me ouvindo, você sabe o que eu estou dizendo, minha irmã, meu irmão, nada melhor do que ver uma satisfação de uma pessoa colher uma maldade que ela plantou na nossa alma, na nossa carne humana, mas o espírito, ao mesmo tempo em que a alma regozijava com aquele cenário em geral, porque eu falava, está sendo feito justiça, é justiça, que indignação, todo mundo fez essa vida, ela não pode fazer, por que fazer esse escândalo? Então, ao mesmo tempo que a minha alma pulava em cima daquilo e estava saboreando esse quadro, o meu espírito estava entristecendo. E o meu espírito estava dizendo, por que falou? Por que ouviu? Por que comentou com a outra, que é uma fofoqueira? Por quê? Por que você não continuou ouvindo o sonho? Por que você não continuou se preparando para a mensagem? A carne militando contra o espírito. Olhando de fora, de um modo geral, talvez eu nem fiz nada pesado na prática. O comentar a frase que eu fiz, todas nós passamos, talvez na prática nem tenha uma maldade. Talvez disso não se pode nem gerar, que sabe o quê. Mas no meu coração eu vi claramente o gozo da satisfação de ver ela passando o que eu passei no passado, que minha outra. Eu fiquei mais sentida pela outra cunhada, porque ela passou muito mais do que eu. E até confesso que a minha vontade foi de correr para ligar para a cunhada da Alemanha, ó, aconteceu isso. Eu confesso tudo aqui agora. Por que eu confesso isso, meus irmãos? Porque Jeremias 5 diz que ninguém é justo. E Jesus está voltando, meus irmãos. E nós precisamos abrir os nossos olhos. A gente precisa clamar e chorar, como fez o povo de Nínive, quando Jonatas atravessou a cidade dizendo, daqui a 40 dias Nínive será destruída pelo seu pecado, Deus vai destruir. E os ninivitas, quando eles entenderam, eles rasgaram as vestes, vestiram um pano de saco e colocaram cinza na cabeça e se arrependeram. Nós temos que viver todos os dias um arrependimento constante.
O pecado da carne é um câncer que cada um de nós temos, meus irmãos. Nós temos um câncer chamado pecado original. E esse câncer, essa coisa dura, esse pecado, ele só pode ser domado com uma vida de santidade, de clamor, de lágrima, de vigilância, de perseverança. A gente, se pudesse, teria que pegar Jesus pelos ombros e sacudir ele e dizer: pelo amor de Deus, teu Pai, me ajuda a não pecar. Porque o pecado, ele é real nas nossas vidas todos os dias. A nossa carne, ela quer pecar. A nossa alma, ela quer a satisfação de pecar, meus irmãos. É uma luta que não vai terminar enquanto Jesus não nos levar para o céu. O pecado é um câncer que precisa ser tratado. Deus, ele limpa a nossa vida, ele nos faz nascer de novo, ele nos leva a sermos uma nova criatura em tantas coisas. Mas nessa terra, nessa carne, enquanto a gente tiver a nossa alma, que é o centro das nossas emoções, eles vão estar sempre se levantando, querendo crescer, querendo gritar, querendo se rebelar, se manifestar. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que escuta. Hoje eu aprendi mais uma lição. Se Deus tiver misericórdia da minha vida, eu aprendi mais uma lição. A próxima vez que eu ouvir grito de gente fazendo bagunça, igual eu ouvi agora, eu fecho a porta, eu boto um fone no ouvido e eu não vou querer saber mais. Porque eu não posso permitir que a minha alma beba água suja. Eu falei ontem que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente convive, principalmente nesses meses. Nós hoje estamos no dia 10 de junho. Meus irmãos, eu não estou tendo visão, eu não estou tendo sonho dos próximos meses, mas tem muita gente tendo. É claro que eu falo que a base nossa é a Bíblia, mas a Bíblia nos dá uma base em Joel, capítulo 2, que nos últimos dias teriam sonhos e visões, o Espírito Santo seria derramado, e Deus, ele revelaria para o seu povo as coisas que estão para acontecer. Se a gente visse um sonho com tsunami no YouTube, se a gente visse um sonho de catástrofe de uma pessoa, a gente poderia até colocar em dúvida. Mas quando você começa a escutar a mesma mensagem de bocas diferentes, de pessoas diferentes, de pessoas que talvez nem têm contato com a internet, de pessoas de outro país, eu tenho falado: prepara-te, prepara-te. Coloca qualquer coisa na sua casa, reserva alguma coisa e coloca a sua vida em dia. Meus irmãos, não deixem de resolver tudo que está ao seu alcance. Eu já clamei a Deus aqui, já falei: me perdoa, e aqui com vocês eu confessei o meu pecado, porque eu não sou hipócrita, meus irmãos. Eu não sou hipócrita de chegar aqui em Jeremias capítulo 5, caladinha, depois de ter passado isso que eu contei para vocês, como se nada fosse. Ah não, peraí, eu não posso colocar no YouTube a minha fraqueza. Ah não, senão o povo vai pensar mal de mim. Meus irmãos, eu não tenho problema nenhum em dizer meu pecado aqui em rede. Eu não tenho problema nenhum em chorar aqui em rede com vocês. Eu teria um grande problema se eu não o fizesse. Eu teria um grande problema. Mas Deus é lindo e Ele é misericordioso, e nós ainda estamos aqui. Nós ainda temos a chance de contornar a nossa alma, domá-la, falar com ela: fica quieta, fica calada em nome de Jesus, e não repita mais o que você fez. Eu quero ler com vocês agora Jeremias capítulo 5, porque a Bíblia fala claramente o que é que nós nos tornamos. Quando houve a rebelião no Jardim do Éden de desobedecer a Deus, foi só o primeiro processo de uma cadeia de processos de depravação constante e crescente na vida da raça humana. Saiu de uma mordida em uma fruta, de uma mentira para Deus,
E hoje chegou na parada gay do resto da semana passada, chegou em sacrifícios humanos, chegou em mentira, chegou em assassinato, chegou no mau cheiro que está subindo aos céus constantemente. Chegou na vida do cristão. Muitas vezes tem cristão que bate no peito. Ah, eu sou santo. Eu sou bom demais. Ah, Deus me dá revelação. Ai, ai, ai. Eu sou uma pessoa bíblica. Eu sou reta. Eu sou boa. Deus me dá sonho. Deus me dá visão. Deus me dá entendimento, discernimento, dom da palavra. Meus irmãos, a nossa melhor obra diante dos olhos do Criador, nosso Deus, não passa de trapo de imundícia. Não pensem vocês que belas palavras profundas aqui me dão qualquer honra de bater no peito e dizer eu sou santa. Eu sou melhor do que todos os irmãos do YouTube. Isso eu estou falando apelando, me perdoem. Eu estou falando realmente apelando aqui para a extrema. E no extremo da coisa. Não pensem vocês, Ana Paula é uma bênção. Ana Paula é boa, tem tanta palavra de sabedoria. Ana Paula é uma pecadora, meus irmãos. Ana Paula é uma depravada. Ana Paula é uma pessoa que só está aqui porque Deus teve misericórdia da vida dela. Não só quando eu conheci essa pessoa linda que se chama Deus, o Espírito Santo com tanta humildade, zelo e paixão por mim, amor, me trouxe a consciência da minha depravação passada. Mas todos os dias tem me sustentado. Ana Paula é uma pecadora. Ana Paula é uma pessoa que tem um coração, muitas das vezes, que se regozija com o mal do próximo. Ana Paula é uma pessoa, meus irmãos, que precisa tanto da misericórdia de Deus. Eu preciso tanto da misericórdia de Deus na minha vida. É pesado, meus irmãos, carregar a carne quando a gente tem consciência daquilo que ela se tornou desde que nasceu. É pesado. Não é da alegria minha pecar, não é da alegria minha cair, não é da alegria minha tropeçar. E a consciência disso me arde. A alma que agora estava regozijando numa espécie de justiça pessoal, agora está chorando, porque ela entendeu. A minha alma entendeu aquilo que o Espírito passou para ela. E eu glorifico a Deus nesse ponto, pela minha vida, só pelo fato de eu ter conseguido enxergar a minha depravação e ter consciência que eu não sou boa, eu não sou santa, eu não sou uma pessoa especial. Eu sou uma pecadora, minhas amadas, meus amados. Todos nós somos. E a gente nunca pode deixar de esquecer isso. A gente nunca pode pensar. A gente nunca pode pensar que a gente, porque está bem, porque está recebendo de Deus tanta coisa, a gente está num patamar superior aos demais. Eu glorifico a Deus e olha, eu confesso tudo para vocês aqui, vocês são minha família. Por isso que eu falei, ninguém me critica de eu citar de modo tão detalhado o meu pecado dessa manhã, de ter comentado cunhada, sogra, A, B e C. Eu confesso para os irmãos o meu pecado, mas eu confesso para os meus irmãos que Deus ele tem me mostrado quem sou eu de verdade. É uma coisa que, glória a Deus, eu nunca tive no meu coração aqui no YouTube com vocês, é me vangloriar de qualquer trabalho que eu fiz aqui. Eu nunca bati no peito e falei, nossa, que palavra que eu dei. Não, isso eu posso garantir para os irmãos. Por mais que ela possa ser uma palavra que edificou, transformou, abençoou, ajudou a tantos de vocês, eu nunca coloquei no meu coração que foi um trabalho feito da Ana Paula. Mas foi um trabalho feito a partir da vida da Ana Paula. Porque Deus foi misericordioso para comigo. E usou a minha vida
como Ele usa a vida de todos nós. Amém, meus irmãos? Deus, Ele usa as nossas vidas e Ele vai usar cada dia mais. A tendência de Deus usar ainda mais a vida de cada um de nós nesses dias, daqui para frente. Se você quer, se você deseja de todo o seu coração, faça essa oração, faça: Deus, usa a minha vida. Usa a minha vida, Senhor. Esses últimos dias que me restam na terra, porque o arrebatamento está muito próximo, meus irmãos. Eu sinto no meu coração. Eu tenho uma certeza que eu não tenho como explicar aqui no canal. Mas eu tenho certeza que o arrebatamento está muito próximo e realmente está sendo confirmado. Vai pegar todos nós de surpresa, inclusive a nós que estamos aqui falando o assunto. Por mais que a gente está esperando com toda a nossa expectativa, por mais que a gente está o dia inteiro ouvindo sonho, visão, estudos e não sei o quê, por mais que a gente levante em oração, nós vamos ser pegos de surpresa. Uma surpresa linda, uma surpresa de presente de Deus. Porque quem estiver no céu, no dia do arrebatamento, no abrir e piscar de olhos, quem se encontrar ali, vai receber realmente o ato como um presente inesperado de Deus. Mas quem ficar vai ser pego de surpresa. A pior surpresa que essa pessoa poderia receber na sua vida. A desilusão de não ter tido condição de subir e ter ficado para trás. Então vamos ler Jeremias capítulo 5, porque nós estamos falando muito de Jeremias essa semana. E Deus é grande, é glorioso, Deus é maravilhoso e Ele tem uma palavra para nós. Versículo 1, capítulo 5 do livro de Jeremias, o profeta. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem, observem, procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busquem a verdade, alguém que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Vemos hoje em dia pessoas com todas essas características. Um exemplo são os católicos, os espíritas. Eu não sei porque que eu escrevi isso aqui, mas foi o que eu coloquei. Mas a gente tem que procurar alguém que busca a verdade, que haja com honestidade. Então eu perdoarei a cidade. Embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Deus, Ele é onisciente, meus irmãos. A minha mãe fala comigo: Ana Paula, a minha fé é grande demais. E eu falo com a minha mãe: mãe, eu tô vendo você ficando para trás na grande tribulação. Mãe, eu tive um sonho que você ficava e eu subia. A minha fé é grande demais. Você não entende. E tá lá, quebrando pau com a minha irmã. Pirraçando, colocando coisas que não deveria. E a minha fé é grande demais. E a Bíblia diz: juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Deus conhece o coração de cada pessoa. Eu ouvi agora alguns irmãos comentando: mas nós estamos falando que Jesus vai voltar, nós estamos falando dos sinais, nós estamos tentando passar, não sei o que, eu passo para minha esposa, eu passo para o meu esposo, eu passo para minha mãe, eu passo para o meu pai, eu passo para o meu filho, para o meu primo, para o meu amigo, a gente passa para os conhecidos que são crentes, mas ninguém nem responde, ninguém dá nada. Aí virou o meu irmãozinho e falou: mas é porque a alma deles está gritando, porque eles querem, mas eles não sabem que eles querem isso. Meus irmãos, ninguém quer ser salvo. Ninguém quer de verdade. As pessoas que não querem ouvir, elas não querem ouvir. A Bíblia fala isso. Quem não quer ouvir, não quer ouvir. Porque o mundo tomou conta do coração dessas pessoas, porque antes disso elas já eram incrédulas. Nós lemos isso em Jeremias ontem. Ou antes de ontem. A incredulidade delas fez com que o príncipe deste mundo as dominasse. Então eles não querem ouvir.
dá comichão na orelha. São pessoas que elas estão gostando muito do mundo. A vida delas está trazendo para elas uma satisfação maior do que a satisfação de subir para o céu. Muitas afrontam o que desconhecem. Muitas apelam em cima daquilo que sabem e não querem receber a verdade. Meus irmãos, eu vi agora uma grande irmã contando para nós que a senhora que faz limpeza na casa dela era espírita e católica. E ela foi falando de Jesus para essa senhora. Toda vez que ela ia limpar a casa dela, ela contava. Toda vez que ela ia lá, ela contava. Falava um pouquinho de Jesus, falava um pouquinho de Jesus. E essa senhora espírita e católica virava para ela. Ah, mas e aqui, mas e ali? Começou a perguntar. E diz a irmã que aquilo que ela não sabia responder de Deus, da Bíblia, ela falava, nós vamos perguntar para Deus, Deus vai responder. E foi um tempo que ela foi falando, nem contra, a partir do marido. Não. Ela conversava com o marido, ela conversa com o marido, Jesus está voltando e mostra coisa e tal. O marido fica só na reflexão. Mas ele, diferente da senhora que limpa a casa dela, está reagindo no duro. Está mantendo duro a opinião dele. Jesus vai voltar, mas não é agora. E a senhora católica espírita lá, todo dia, tá. A irmã conta, essa senhora converteu. Essa senhora que limpa a minha casa se converteu e ainda fez o marido converter. Não sei como, não me perguntem. Mas eu só lembrei enquanto eu ouvi o testemunho da nossa irmã. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Meus irmãos, quem pertence a Deus, não sei porquê, não sei como, mas uma coisa que Deus tem me dado é essa, o coração é inclinado para Deus desde o nascimento. São pessoas que, ao ouvir a Deus a primeira vez, elas se apaixonariam, elas se inclinariam a querer ouvir, elas se interessariam. Quem é esse? Quem é esse que está falando? Essa voz é diversa, essa voz é bonita. Eu queria ver mais, eu quero conhecer mais, eu me interesso mais. E com o passar do tempo elas vão se abrindo, se desabrochando para Deus. Até que elas assumem, eu quero. Ao contrário, outras não. Mas Deus, ele diz, juro que essas pessoas, dizem, juram pelo nome do Senhor, mas elas estão jurando falsamente. Tem muitas que estão jurando falsamente. Senhor, não é a fidelidade que os teus olhos procuram? Dizia Jeremias a Deus. Tu os feristes, mas eles nada sentiram. Tu os deixastes esgotados, mas eles recusaram a correção. Recusaram a correção. Endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram-se a arrepender-se. Pensei, eles são apenas pobres e ignorantes, coisa que a gente está pensando de muito cristão aí. Eles são apenas pobres e ignorantes, não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois, sem dúvida, eles conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as amarras. Por isso, um leão da floresta os atacará, um lobo da estepe os arrasará, um leopardo ficará à espreita nos arredores das suas cidades para despedaçar qualquer pessoa que dela sair, porque a rebeldia deles é grande e muitos são os seus desvios. Meus irmãos, nós vamos responder pelos nossos atos. Nós não podemos achar que quem não quer ouvir sobre a volta de Jesus é ignorante, coitadinho. Jeremias, não é a Ana Paula que está falando isso não, é Jeremias. Jeremias está falando conosco. Um dos maiores profetas que pisou nessa terra. Não é o profeta que está lá no YouTube que está falando isso não, meus amados. É Jeremias. Deus, ele mostrou para esse homem dele, esse homem de Deus, realmente o que é a raça humana. Senhor, não é a fidelidade que os teus olhos procuram. Tu os feristes, mas eles nada sentiram. Tu os deixastes esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais do que a rocha e recusaram a arrepender-se. Eu, Jeremias, então eu pensei,
Eles são apenas pobres e ignorantes, não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Agora, então eu vou lá nos nobres, naqueles que sabem tudo, e falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor. Aqui a Jeremias falando da igreja insensata. É como nós cristãos, olha, eu estou falando com aquela pessoa que não é crente, mas ele não conhece nada porque é um ignorante. Eu estou falando com a minha esposa da volta de Jesus e ela diz que sabe da volta, mas ela não conhece a Bíblia. Como é que ela pode entender que nós estamos vivendo as profecias? É uma pobre ignorante. Mas aqui diz que eles recusaram a se arrepender, que o rosto ficou duro como uma rocha. São pessoas que ficam no mar da indiferença. Então Jeremias fala, são pobres e ignorantes. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar com os mestres, eu vou falar com aqueles que conhecem a Bíblia, que é o que os cristãos estão fazendo. Então eu vou falar com a irmã que está lá na igreja comigo todo domingo, eu vou falar com o meu pastor, eu vou falar com pessoa A, B e C que conhece a palavra de Deus, porque eu nasci com ela na igreja. Aliás, quando eu conhecia Jesus, ela já estava lá 40 anos no altar pregando. Então eu vou lá falar com eles. E aqui Deus fala, pensei, eles são apenas pobres e ignorantes, não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Então eu vou lá nos nobres e falarei com eles, pois sem dúvida, é como nós estamos pensando, se eu for lá no meu pastor, se eu for lá naquela irmã, se eu for lá naquele obreiro, diácono, seja como que você quer falar. Então eu pensei, sem dúvida, eles conhecem o caminho do Senhor, eles leem a Bíblia, eles estão na igreja todo domingo, toda semana, eles estão se consagrando, então sem dúvida, as exigências do seu Deus eles conhecem. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as amarras. E ali Deus fala, por isso, um leão da floresta os atacará, um lobo da estepe os arrasará, um leopardo ficará à espreita nos arredores das suas cidades para despedaçar qualquer pessoa que delas sair, porque a rebeldia deles é grande. Deus, ele compara aqueles que dizem ter conhecido a ele como rebeldes, se eles não querem ouvir. A Bíblia diz que são rebeldes. E são muitos os seus desvios. Ninguém é justo, meus irmãos. Por que deveria eu perdoar-lhes isso? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Nós estamos falando ontem aqui da idolatria, do livro de Jeremias, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 4. Falou dos balaíns. Qual é o balaim do seu coração? Se você é cristão porque lê a Bíblia, ou se você se diz cristão porque você está batendo o joelho para Nossa Senhora, eles são garanhões bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do próximo. Não devo eu, Deus, castigá-los por isso? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Aqui Deus está falando para Jeremias do povo de Israel, mas a gente está tomando posse dessa palavra porque é o mesmo, está acontecendo hoje. Meus irmãos, a gente está vendo pessoas que se dizem cristãs, se comportando como garanhões bem alimentados e excitados. Basta você desfolhear um pouquinho de alguns canais aí pelo YouTube, pregações de certos pastores. Eles estão como garanhões bem alimentados e excitados. Meus irmãos, eles estão com o bolso cheio de dinheiro. E eles estão preocupados com a vaidade deles mesmos. Você vai lá e fala, pastor, Jesus está voltando, o arrebatamento pode ser a qualquer momento, olha os sinais, vai vir alguma coisa grande por aí, está vindo catástrofe na terra. Não, é o que a Bíblia fala, meus irmãos. Não devo eu castigá-los por isso? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Vão por entre as suas vinhas e destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor, porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá têm me traído, declara o Senhor. Mas Deus está dizendo que não deva acabar totalmente com elas, pois eles não pertencem ao Senhor. Quem ele tem que tirar, ele vai tirar, porque ele diz que não pertence a ele.
A Bíblia nos diz, meus irmãos, que é quem vai ser salvo em todo o período da era humana na Terra. Antes de ser criado, já tinha o nome escrito no livro da vida. A Bíblia diz, antes que eu os criei, o seu nome já estava escrito. Não é que quando a gente converte, a gente fala, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, perdoa, eu te aceito. Não, não é essa oração que nós temos que fazer. A Bíblia diz que nosso nome já está escrito lá antes da criação do mundo. Porque a Bíblia diz no livro de Pedro, se eu não me engano, que, um dos livros de Paulo, que Deus, ele nos conheceu, ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos preparou, ele nos capacitou, e é ele que completa a obra. Por que então Deus deixa a gente nascer no mundo para ir para o inferno? Porque eu já falei em vários vídeos, Deus, ele quando vai julgar a humanidade um dia, ele precisa de coisas, fatos. Ele não precisa nele em si, mas na sua suprema justiça. Deus, ele quando vai julgar um pecador, ele vai falar, você fez, você nasceu e você morreu praticando o pecado. Ou você nasceu pecador, mas você morreu aceitando que você era um pecador e se arrependeu. Mas eu, na minha onisciência, já sabia todas essas coisas. Mas eu precisava, por causa da minha justiça, fazer com que você passasse na terra, para provar para você, única e exclusivamente para você mesmo, qual era o seu verdadeiro coração. Uma coisa era Deus simplesmente nem fazer nascer o ser humano e já mandar ele para o inferno, sem ele ter nascido e praticado tal ato. Então, qual seria a prova de fato, evidência? Porque um dia na eternidade, os seres da eternidade poderiam questionar a Deus e dizer, mas aquele nem nasceu, o Senhor já mandou para o inferno? Não, meus irmãos, Deus ele é limpo, Deus ele é justo, Deus ele é correto. Deus ele criou o planeta Terra, uma gotinha de uma gotinha no universo, para servir de celeiro para o homem. Aqui é o palco, para o homem provar para ele mesmo quem ele é. Deus já conhece, Deus já sabe, mas Deus ele permite que cada um, como se diz, né, descarregue nesse terreno chamado planeta Terra toda a sua natureza real, toda a sua real natureza. Porque lá na eternidade, ninguém vai poder falar, se aquela lá não nascesse, como é que o Senhor ia condenar? Não, nasceu, pecou, afrontou, se rebelou, não aceitou e foi para o inferno. Ou nasceu, pecou, afrontou, se rebelou, mas um dia o coração falou, mas que voz é essa que está me chamando? Que voz é essa que me deseja? Eu aqui, eu entraria de um modo muito longo nesse tipo de conversa. Eu já falei em outros vídeos, eu convido os irmãos a ouvi-los, a andar ouvindo o vídeo por aí. Mas a verdade é que Deus é onisciente. Sabe o que é, meus irmãos? Eu vou só fechar isso aqui antes de continuar o capítulo 5 com uma coisa. Eu não sei, você que está aqui me ouvindo, você tem algo na sua vida que você faz todos os dias e você sabe fazer. Então eu vou colocar um exemplo. Eu sou dona de casa, ok? E eu gosto de cozinhar arroz, ok? E eu tenho 2 tipos de arroz na minha casa hoje. No dia de hoje eu tenho 2 tipos de arroz. Eu tenho um arroz que eu já fiz ele de vários modos, e isso me trouxe uma onisciência de como aquele arroz precisa ser feito para ficar do jeito que eu gosto. Então, eu sei que se eu pegar aquele arroz, um dos tipos do arroz que eu tenho, jogar na panela, afogar ele, botar água e deixar ferver, ele vai encher de amido e vai ficar colado, não vai ficar gostoso. É o arroz que eu preciso colocar a água na panela limpa, deixar ela ferver, coloco um pouquinho de caldo quinó, coloco um pouquinho de sal. Quando a água tá fervendo, eu jogo o arroz durante 8, 9 minutos, eu cozinho aquele arroz, depois eu pego ele do jeito que ele tá, eu jogo na coisa que escorre água e jogo um pouquinho de água por cima para sair aquele leite branco do amido que forma. E agora, depois que eu fiz isso, aquele arroz fica até 4, 5 dias, sempre como um arroz fresco. Se eu esquento ele no micro-ondas, ou se eu esquento ele na panela, ele vai estar sempre perfeito, al dente, a puntino, como diz na Itália. Então eu conheço aquele arroz. Quando eu compro ele no supermercado, eu já sei que coisa vai dar. Meu filho, eu conheço meu filho até certo ponto. Então eu sei que dependendo do modo como eu comporto com meu filho, eu já sei como é que ele vai reagir. Tem coisas que só de eu olhar para o meu filho eu já sei o que ele vai fazer.
Vocês estão entendendo? Isso é Deus. É como se nós fôssemos o arroz na mão do Deus Todo-Poderoso. Ele sabe que aquele arroz, ele vai dar sempre o mesmo destino, porque a natureza dele é aquela. Eu comprei um arroz outro dia, pensando que era bom, e eu tentei fazer ele de 4 ou 5 formas diferentes, para tentar chegar num ponto que eu sei que ele ia sair bom. Meus irmãos, juro, o arroz ficou sempre ruim. O gosto ficou esquisito, a textura ficou esquisita, a cor ficou esquisita. A vontade que eu tenho de jogar no lixo. Eu só não jogo porque eu estou conservando. Se vier uma tsunami, eu vou ter o que comer no futuro. Tô falando. Sabe? Então nós temos a condição de pegar algo na nossa vida e testar. É claro que Deus não precisa testar nada, porque Deus é Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, que os sonhos de Deus não são os nossos sonhos, que os sentimentos de Deus são muito superiores aos nossos. Mas ainda assim, Deus, para deixar aqui, nós não fiquemos sem resposta e tenhamos argumento para se rebelar contra Ele, colocando oposição ao seu modo de agir. Deus, Ele nos deu entendimento. Tem arroz que se eu comprar ele, eu posso fazer ele refogado. Eu posso refogar ele no fogo alto, quase explodir na panela, como teve caso de eu fazer. Posso fazer no fogo baixinho, aos pouquinhos, depois de meia hora afogando. Tem arroz que eu posso tampar a panela. Tem arroz que eu tentei jogar água fervendo, pus água fria, deixei ele ferver na água limpa. 5, 6 formas de ver, todo tipo de modo que eu sei, até onde eu conheço, para fazer aquele arroz, para tentar tirar dele um arroz bom, eu não consegui. Saiu sempre uma porcaria. E tiveram outros que eu mudei o método de cozimento, de cultura, e ficaram bons. Quer dizer, então quando eu vou no supermercado, eu olho para os arroz, tem aquele que eu sei, se eu comprar esse vai dar sempre porcaria, então é melhor nem comprar, porque eu sei que a natureza dele é essa. Mas aquele ali não. Aquele ali, se eu cozinhar de tal jeito, não vai ficar bom, mas se eu cozinhar do outro modo, vai ficar perfeito. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Mas eu precisei fazer o arroz. Eu precisei provar na prática. Eu precisei movimentar aquilo na ação. Para ter certeza, no meu caso, que aquele presta e aquele não. Mais ou menos, de um modo muito ignorante, é assim que Deus faz com o homem. Na sua onisciência, Ele sabe. Mas ainda assim, eu vou deixar ele viver na terra. Eu vou deixar ele cumprir certos anos, o suficiente para ele entender um dia na eternidade que ele tinha um coração inclinado para o mal. Que por mais que eu investisse nele, ainda que eu viesse em pessoa aparecer para ele, único e exclusivamente, ele ainda iria me trair lá na frente, na eternidade. Eu já falei sobre isso aqui. Porque é a natureza, é o coração. Se você ler Bíblia, você vai ver isso em todos os textos possíveis. O coração inclinado para o bem ou o coração inclinado para o mal. Ou o coração inclinado para a natureza do mundo, porque ama o mundo e o mundo é o seu Senhor. Ou o coração inclinado para um Deus desconhecido até então. Mas um Deus que traz a paz. Um Deus que, quem sabe, Ele pode realmente mudar a minha vida. Então eu vou deixar com que Ele me ensine. A Bíblia fala isso, meus irmãos. Então não existe gente que é ignorante, não entende porque não quer. Não, é o coração. É o coração. E continua, versículo 12, capítulo 5 de Jeremias, senão nós vamos fazer longo esse vídeo aqui hoje. Mentiram acerca do Senhor, dizendo, Ele não vai fazer nada, nenhum mal nos acontecerá, jamais veremos a espada ou a fome. Os profetas não passam de vento, e a palavra não está neles. Por isso aconteça com eles o que dizem. Não é o que está acontecendo hoje, meus irmãos. Meus irmãos, a gente tem que começar a abrir os olhos. Se você é um que está querendo abrir o olho. Gente, tem muita coisa na rede aí, tem muito anúncio de coisa ruim tá vindo para a terra, para o Brasil, para o mundo inteiro. Mas o próprio mundo está nos mostrando que ele está realmente quase que cambaleando como um bêbado por causa do sangue do pecado. Os profetas estão aí falando, juiz está vindo, não veio ainda. E os crentes que não querem acreditar, eles estão dizendo.
Ele não vai fazer nada. O mundo não vai acabar, não. Nós temos que conquistar o nosso trabalho, nós temos que conquistar a nossa casa, nós temos que conquistar o nosso casamento. Você vai conquistar a universidade, você é mais do que vencedor. Você vai colher de uma terra que mana leite e mel, que você tem que fazer a campanha, que você é poderoso. Onde o seu pé for colocado, você vai tomar por herança, que nós vamos derrubar o pecado, que o avivamento está vindo, o Brasil pertence ao Senhor Jesus e blá, 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 e blá, blá, blá. Basta! Deus, ele fala para esses que estão falando aqui agora. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque falaram essas palavras, farei com que as minhas palavras em sua boca sejam fogo. E este povo seja a lenha que o fogo consome. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor, estou trazendo de longe uma nação para atacá-la, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. Sua aljava é como um túmulo aberto, toda ela é composta de guerreiros, devorarão as suas colheitas e os seus alimentos, devorarão os seus filhos e as suas filhas, devorarão as suas ovelhas e os seus bois, devorarão as suas videiras e as suas figueiras, destruirão a fio da espada as cidades fortificadas nas quais vocês confiam. Contudo, mesmo naqueles dias não os destruirei completamente, declara o Senhor. E quando perguntarem por que o Senhor, o nosso Deus, fez isso conosco, você lhes dirá, assim como vocês me abandonaram e serviram a deuses estrangeiros em sua própria terra, em sua própria igreja, em sua própria fé, em sua própria Bíblia, você tem abandonado a Deus e servido a deuses estrangeiros, você tem servido a Mamon, você tem servido a Bafomé, você tem servido a ídolos. Assim como você me abandonou e serviram a deuses estrangeiros em sua própria terra, também agora vocês servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Olha, o anticristo está vindo aí, meus irmãos. Mas sabe quantos aí que se dizem crentes vão servir o anticristo? Sabem quantos aí que se dizem senhores, né? Homens e mulheres de Deus vão servir o anticristo? Sabem quantos vão ser os primeiros a levantar a mão direita ou vão a levantar a cabeça para receber a marca da besta na cabeça, meus irmãos? Devorarão as suas colheitas e os seus alimentos, devorarão os seus filhos e as suas filhas, devorarão as suas ovelhas e os seus bois, devorarão as suas videiras e as suas figueiras, destruirão ao fio da espada as cidades fortificadas nas quais vocês confiam. Hoje tem muita gente aí confiando na sua igreja. A sua igreja de 50 mil membros, 40, 80, 1 milhão de membros. As igrejas espalhadas pelo Brasil, nas quais os pastores vão de uma para o outro com seu jatinho particular, e eles estão acreditando que muitos deles estão envolvidos na maçonaria, então eles estão protegidos porque eles têm um pacto com o Bafomé, eles estão achando que não vai ter problema, que é isso mesmo, que está tudo bem, que está tudo legal. A Bíblia diz, quando disserem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. A Bíblia diz que desde quando esses homens que estão levando multidões para o inferno nasceram, a ira de Deus já pairava sobre a cabeça deles, como uma nuvenzinha. A destruição deles já estava decretada há muito tempo. A Bíblia fala todas essas coisas. Contudo, mesmo naqueles dias, não os destruirei completamente, declara o Senhor. Meus irmãos, a grande tribulação está vindo, mas a Bíblia diz que vai ter um remanescente, porque sempre teve um remanescente. Vai ter sempre alguém que vai acordar, infelizmente na hora da desgraça, mas vai acordar. E quando perguntarem por que o Senhor, o nosso Deus, fez isso conosco, você lhes dirá: assim como vocês me abandonaram e serviram a deuses estrangeiros em sua própria terra, também agora vocês servirão a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Anunciem isto, ó comunidade de Jacó, e proclamem-no em Judá. Ouçam isto, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença?
porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. Ah, mas e este tsunami? Este tsunami não vai ser o mundo inteiro engolido pela água, vão ser localidades, como tem sido. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Mas este povo tem coração obstinado. Meus irmãos, você sabe o que é ser obstinado? É quando você tem cabeça dura. Você fala que o negócio é de um jeito e tem que ser do jeito que você fala e ninguém tem a razão e você vai em cima daquilo. Pá, até quebrar a cara. A rebeldia, ela segue a obstinação. A rebeldia, ela caminha junto com a obstinação. Tá? Então, meus amados, eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo e nos assegura as semanas certas da colheita. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. É o pecado do homem que amaldiçoa a terra. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como num esconderijo de caçadores de pássaros. Preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornaram poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para as suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defende os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Aqui você pode pôr político, aqui você pode pôr esses pastores que estão arrastando multidões ao engano, aqui você pode colocar a mídia que tem feito da cabeça do povo uma bagunça. É mais ou menos isso. Suas casas estão cheias de engano, essas igrejas que estão fazendo coisa errada, uma atrás da outra, uma besteira atrás da outra, e está levando o povo para o engano. Aqui fala dos políticos, não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Eles têm roubado, têm sugado, o mundo inteiro está nesse sistema. E aqui Deus fala literalmente: não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor: não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Isso está acontecendo nos dias de hoje, meus irmãos. E aqui conclui o capítulo 5 com mais 2 versículos que dizem: uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Aleluia. Uma coisa espantosa e horrível. Deus, ele compara o quadro atual ao qual o mundo está vivendo como uma coisa espantosa e horrível. Espantosa. Quantos de nós não nos temos espantado com coisas que a gente tem visto por aí, meus irmãos? Pergunta. Pastora fazendo perfume de Jesus e diz que o perfume realmente é de Jesus. E o povo está comprando porque gosta. Pastores permitindo que a sua igreja promova uma abertura de boate gospel. E o povo gosta. O povo está preparado para chegar o sábado e ir para balada gospel. A mulherada, teve uma que falou num vídeo: eu sou bonitona mesmo, eu sou de Jesus, eu gosto é de curtir. Com o drink analcoólico na mão. Meus irmãos, igrejas todos os domingos abarrotada de pecado, abarrotada de mentira, abarrotada de engano, cantoras fazendo batucada na Bahia e dizendo: sobe, que Deus vai trazer um avivamento na terra, sobe, fazendo batucada vestida de vermelho. Meu Deus, gente, o vermelho, ele tem uma simbologia na Bíblia. A cor vermelha na Bíblia tem um significado. Se você vai lá em Apocalipse, quando fala da meretriz, a Babilônia, a grande prostituta,
Vai falar que ela está sobre 7 colinas e ela é vestida de vermelho e de púrpura. Que ela tem uma coroa na cabeça, uma taça nas mãos. E aí você vê uma cantora evangélica na Bahia. Ah, porque nós vamos na Bahia, que a Bahia faz o ologum, o dudum, a batucada, ou não sei o quê. Então nós vamos lá, vamos evangelizar aquele povo. Então nós vamos fazer batucada também, porque só Deus ouvir os batuques do tambor, eles vão gostar. Então eles vão querer assistir, eles vão querer ouvir, eles vão querer participar. E ali enche de gente na Bahia, e ela tá lá cantando com os batuque, batuque, batuque. E ali no meio da frenesia, ela diz, sobe. Deus não sobe de nada, meus irmãos. Deus, ele não pode subir, porque Deus, ele está nas alturas, meus irmãos. Então, quem é que ela estava mandando subir naquele louvor batucada lá? E o povo, glória a Deus, aleluia, batendo palma. Sabe que Satanás também é chamado de Deus? O Deus dos ímpios é Satanás. A Bíblia fala, ninguém pode adorar 2 deuses. Ou você adora Deus, ou você adora Mamon. Meus irmãos, então aquela lá estava lá, sobe, sobe, sobe. E o povo batendo palma porque o entendimento cegou. É como diz aqui, tolo insensato, porque tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Deus, ele não está no meio das batucadas nesse caso. Deus, ele não está no meio do axé gospel. Deus, ele não está no meio do rock and roll gospel. Deus, ele não está no meio do pop gospel. Deus, ele não está no meio do filme pornô evangélico gospel. Deus, ele não está na Miss Bumbum gospel. Deus, ele não está no negócio de roupa erótica gospel. Deus, ele não está nos encontros das igrejas por fins particulares, como fazemos as reuniões dos homens de negócio. Deus, ele não está, meus irmãos. Deus, ele está no meio dos corações quebrantados. Deus, ele está no meio de um povo que o espera. Deus, ele está no meio de um povo que quer arrependimento. Deus, ele está no meio de um povo que chora e fala, Deus, eu sou pecador. Eu não mereço, mas o Senhor é maravilhoso. Na tua graça o Senhor me salvou. Deus, ele está no meio de quem está vendo o mundo caindo e está clamando, Senhor, 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 salva mais almas, alcança mais vidas. Leva, Pai, leva. Deus, ele está no meio daqueles que estão chorando por aqueles que estão sofrendo, as crianças morrendo na guerra, as crianças sendo colocadas em altares satânicos, oferecidas a Satanás. Deus, ele está no meio do povo que levanta nas madrugadas e clama pela justiça de Deus. Deus, ele está no meio dos louvores sinceros que glorificam a ele, não ao homem. Deus, ele não está no meio dos políticos, meus irmãos. Ainda que tem gente falando, que tem político que é crente lá, que está abençoando. Mas que está abençoando o quê? Se a vida, se o mundo, ele é uma Babilônia. O sistema político está corrupto. Ainda que tenha um justo no meio dos políticos, ele não tem como fazer nada, porque foi decretado profeticamente que esse mundo pertence a Satanás nesse momento, esse reino atual. Então pode tentar fazer o que quiser. É Satanás que vai prevalecer, porque Deus falou que assim o seria. Ele vai vir encarnado no anticristo ainda. Então esse mundo, ele está preparado para receber o príncipe deste mundo. E ele vai ter sucesso enquanto Deus permitir. Então não adianta, ele é crente, está lá no Senado fazendo lei, mas não vai dar certo. Se fosse eu, saía. Porque o pau vai quebrar com você lá ou sem você lá, porque esse é destino. Deus não é um Deus de mentira. Deus, ele diz que está trazendo nações para julgar outras nações. Deus, ele está levantando povos no mundo para julgar outros povos. Assim Deus fez desde sempre. Então não adianta. Sabe o que adianta, meu irmão? É botar o joelho no chão e se arrepender. É clamar a Deus e falar, me dá sabedoria, me dá discernimento. Quem está falando isso aqui para vocês hoje é uma grande pecadora. Mas ela não está falando na sua própria carne, ela está falando no livro de Jeremias, capítulo 5. Encerra dizendo, uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentira. Quantas e quantas e quantas vezes foi profetizado que o Brasil ia ter uma presidente ou um presidente evangélico? Fizeram marcha. Até avião foi usado para rodar o Brasil, para abençoar os estados. Eu fiquei sabendo por aí. Fizeram encontros, reuniões, pegaram pessoas que eles queriam como supostos candidatos a presidente, ungiram, levaram nas igrejas, o povo levantou as mãos, glória a Deus, o Brasil pertence ao Senhor, pisaram a nação, fizeram atos proféticos, e a Bíblia diz, os profetas profetizam mentiras, trouxeram gente dos Estados Unidos
pro Brasil para falar que estava vendo um presidente evangélico no governo. Não tem. Cadê? Cadê o presidente evangélico? Cadê? Cadê? Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. Olha o Papa. É um sacerdote. A Igreja Católica, meus irmãos, é uma igreja que diz que tem a Cristo como fundamento principal. Basicamente, eles dizem isso. Eles dizem que Deus é o Deus deles. Eles louvam o Espírito Santo. Eles colocaram a pessoa de Jesus, de Cristo e de Deus na igreja deles. E dela floresceu Maria, floresceu os santos e toda a baderna que a Igreja Católica tem. Mas o Papa, ele é um líder religioso que está se envolvendo com quem? Com os políticos do mundo inteiro. Ouvi agora uma reportagem, parece que agora ele vai nos Estados Unidos para fazer um não sei o que da lei dominical. Querendo impor como que uma lei que no domingo é o dia de descanso. E são os adventistas dos sétimos dias que estão nervosos com isso aí. Então, meus amados, os profetas profetizam mentiras e os sacerdotes governam por sua própria autoridade. É pastor comandando uma igreja inteira a viver como ele diz que tem que ser. E o povo está fazendo besteira. Eu ouvi história aí de homens, maridos, que deram as suas mulheres para fazer sexo com o pastor da igreja, porque o pastor falou que assim a santificaria. Teve uma loucura aqui nos Estados Unidos. Teve um que se dizia pastor, que dizia que ele tinha unção para emagrecer. Aí ele fez as irmãs da igreja dele ficarem de 4 na praia. Se eu vi isso aí esses dias. As irmãs ficaram de 4, só de biquíni, aqueles biquíni bem... teve até irmã que pôs tudo de fora, e ele batia na bunda dessas irmãs. Dava um tapa na bunda de cada uma delas, que dizia que na hora que batia, dava o tapa, dava a unção do emagrecimento para as irmãs. Isso é governo. Isso é autoridade que está governando pela sua própria vontade. E o meu povo gosta dessas coisas. Porque se você vai nessas igrejas, no mundo inteiro onde tem essa loucura, os irmãozinhos estão lá pulando de alegria. Eles não têm mais fôlego. Eles mal veem a hora para comprar o próximo CD daquele cantor lá que está vendendo a Bíblia a mais de R$100. Colocou a biografia da vida dele na frente da palavra de Deus. A Bíblia com 20, 30, 15 reais você compra uma Bíblia. Mas a dele custa de 100 a 100 a mais. E o povo gosta. Agora eu tenho a Bíblia dele, eu tenho. Virou marca. Tem outros líderes evangélicos que fizeram linha de roupa, coleção de roupa. E o povo tá comprando a blusinha do cara. Eu agora uso a blusa do tal aqui, que sabe quanto custa essas roupas. O perfume de Jesus. A campanha da maldição hereditária, eu vou lá porque eu vou quebrar com o martelo que foi quebrado lá, aquele martelo que afundou no rio do profeta. O pastor achou o martelo, pôs na igreja e agora nós vamos quebrar a maldição. Meus irmãos, o povo gosta. Se você vai dar uma rodada pelas cidades do Brasil, onde tem as boates gospels, está lotada. Vocês acham que se não desse certo já não tinha fechado? Não, está lotada. Você pode ter certeza que todo final de semana não tem nem como entrar, dependendo do certo horário, porque está tão cheio que não tem espaço, meus irmãos. E eles estão lá louvando a Deus. Será? Será que esse é o louvor que Deus queria? Estevão morreu apedrejado, foi o primeiro mártir. Foi o primeiro membro da igreja de Cristo morreu apedrejado, porque ele morreu vendo o céu aberto, era um jovem. Provavelmente era muito bonito também, era jovem. E ele morreu apedrejado porque ele falou a verdade. Ele não estava caçando uma festinha para entrar no meio e falar, vamos falar de Jesus fazendo festa. Vamos fazer um churrasco para falar de Jesus. Meus irmãos. Vamos fazer uma festa cheia de vinho, porque Jesus transformou água em vinho, então nós vamos fazer uma festa, nós vamos comprar um vinho importado, e os irmãos têm que pagar para beber o vinho de Deus. Meus irmãos. O meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? O Armagedon está aí, para Israel. A grande tribulação está aqui. Não é aí, está aqui. A grande tribulação está aqui. Ela só ainda não se manifestou, mas está quase. Vai acabar, meus irmãos. Essa bagunça vai acabar. Esse mundo vai ser ditado sob o braço de ferro do anticristo, muito em breve. E se não for através dele, vai ser através do meteoro que vai cair, que está falando lá
em Apocalipse. Está falando lá em Apocalipse, no meteoro que vai cair. Está falando lá em Apocalipse. Está falando, glória a Deus, está falando. Estão falando. Está falando lá das pragas. Olha aqui, olha. Deixa eu ver se eu encontro. Porque aqui agora a gente vai ler para fechar. Não é o que eu queria fazer, não. Mas vamos ver se eu encontro. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é grande. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, houve fortes vozes no céu e diziam: o reino do mundo, graça... Não, peraí. As duas testemunhas, o anjo livro, as trombetas. Então, 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar, um meteoro. 1/3 do mar transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas do mar, foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu do céu uma grande estrela queimada como tocha. Isso é um outro meteoro, né? Sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto, tornou-se amarga 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite, 4 horas do dia e da noite sem luz. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Eles foi dado poder como os dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causá-los tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como os de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. 5 meses! 5 meses! Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, que significa destruidor. O primeiro ai passou, dos outros 2 outros ais ainda virão. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar do ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora e dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos eram de 200 milhões, e ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vinham na minha visão tinham este aspecto: as suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e a boca lançava fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade, 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras. Tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas
pragas, nem assim arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata e bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, das suas imoralidades sexuais e dos seus roubos. E aqui continua, aqui continua, aqui continua, vai. É managgia, em italiano, glória a Deus. Depois vem as bestas, vem depois as taças, as pragas. Vai ler Apocalipse, meus amados. Vai ler Apocalipse, meus amados. Vão ler Apocalipse. Então, uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo chegar ao fim? Fechei a Bíblia. Fechei a minha Bíblia. Eu só quero dizer para vocês uma coisa. Confessem os seus pecados. Evitem estar em situações que podem aguçar sua alma a pecar. Eu vou fazer isso a partir de hoje, mais do que nunca. Mais do que nunca. Eu vou fazer de todo o meu coração. E eu não estou falando aqui para os irmãos, eu estou falando para mim mesma, diante de Deus. A próxima vez que eu ver uma situação que pode querer me tirar verso pecado, eu vou fugir dela. Eu vou resistir o diabo e ele vai fugir da minha vida. E eu glorifico a Deus que venha acontecer na vida de todos vocês. E nós vamos orar, nós vamos nos consagrar, nós vamos enfiar a cara na Bíblia como nunca, porque dias maus estão chegando, meus irmãos. Meus irmãos, mês de junho está muito calmo ainda. A gente não tem ideia do que está vindo por aí. Aliás, a gente já tem ideia porque Deus já está avisando o seu povo. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos levar a sério essa advertência. Quando Jeremias anunciava nas praças essas coisas, eles não creram. Eles não creram. E se eu não me engano, aqui me desculpe a ignorância mesmo teológica da questão, mas Jeremias foi morto. Aliás, eu vou ver se eu acho aqui, eu falo para vocês. Olha aqui como é que eu achei aqui algumas coisas sobre Jeremias. Pode-se dizer, isso aqui na Wikipédia, pode-se dizer que a missão de Jeremias fracassou em querer que seu povo retornasse à genuína aliança com Deus. Jeremias parece que fracassou. Ele se tornou uma espécie de Moisés fracassado que viu seu povo perder suas instituições e a própria terra. Se apresenta como um grande solitário. Capítulo 15, versículo 17. Incompreendido e perseguido até pelos membros de sua família. Capítulo 12, versículo 6. Capítulo 20, versículo 10. Capítulo 16, do 5 ao 9. Nunca chegou a ser pai. Capítulo 16, versículo 1 a 4. Foi arrastado contra a sua vontade para o Egito. Nenhum vestígio restara de sua tumba. No entanto, sua confiança no Deus que é sempre fiel lhe deu a capacidade de mostrar ao povo e a nós que esse mesmo Deus manterá seu relacionamento conosco sem precisar de instituições mediadoras, ao colocar em primeiro plano os valores espirituais, destacando o relacionamento íntimo que a alma deve ter com Deus. Ele antecipou elementos da nova aliança e sua vida de sofrimentos a serviço de Deus pode ter inspirado Isaías na construção da imagem do servo. Isaías 53. Olha só, podemos tirar muitas lições estudando a vida do profeta Jeremias, frequentemente chamado de o profeta das lágrimas. Era um homem com uma mensagem severa, mas de coração sensível e quebrantado. Seu sofrimento aumentava à medida que a palavra de Deus era rejeitada por seus familiares e amigos, sacerdotes e reis, e pelo povo em geral. Jeremias era um homem solitário e rejeitado, mas isso não o impediu de seu ministério. Ele foi um dos profetas mais ousados. O escritor Farley disse: nunca foi imposto sobre um homem mortal o fardo mais esmagador. Em toda a história da raça judaica, nunca houve semelhante exemplo de intensa sinceridade, sofrimento sem alívio, proclamação da mensagem de Deus e intercessão incansável pelo povo. A tragédia da sua vida foi esta: pregava aos ouvidos surdos e só recebia ódio em troca do seu amor pelos compatriotas.
Não se sabe quando Jeremias morreu. Segundo a tradição judaica, enquanto ele morava no Egito, foi executado por apedrejamento. Hebreus 11:37. Isso foram algumas coisas que eu achei aqui rapidinho na internet sobre o profeta Jeremias. Meus irmãos, a gente acha que hoje ninguém está escutando. Nós estamos falando, Jesus está voltando na nossa casa e ninguém dá ideia. A gente fala para os amigos, a gente fala no trabalho, a gente fala na igreja, ninguém escuta. Isso não é coisa nova, sempre foi assim. Jeremias sofreu como nós, aliás, muito mais do que nós, porque a missão de Jeremias ela foi muito mais pesada do que muitas das nossas. Então, meus irmãos, poucos são aqueles que querem realmente ter uma vida íntima com o Senhor. Somos poucos, são remanescentes de gerações em gerações. O nosso trabalho é falar, mas a gente precisa de todo o nosso coração focar o nosso olho no Senhor, focar os nossos olhos na palavra de Deus, focar o nosso coração na esperança vindoura da nossa redenção. Esse câncer chamado pecado, um dia ele vai ser completamente extinto das nossas vidas. Nós vamos pecar, meus irmãos, porque é uma natureza, mas o Espírito que está em nós, ele é mais forte e ele vai estar sempre nos levantando. E no nome de Jesus, a obra que Cristo começou, ele vai terminar nas nossas vidas. E uma coisa é certa, no dia do arrebatamento, todos aqueles que estão destinados para subir nesse dia glorioso vão subir. Vão subir. Porque Deus é fiel, Deus é justiça, Deus é grande. Ele não vai permitir que quem realmente está levando a sério essa mensagem vai nadar e morrer na praia. Eu creio de todo o meu coração na bondade, no amor, no zelo e na justiça de Deus. Ele tem condição de programar aquele grande dia, aquela grande hora, de tal modo que nenhum de nós será visto de modo repreensível, mas seremos vistos irrepreensíveis e poderemos subir em paz. Vai ser por isso que vai ser num abrir e fechar de olhos. Sabe, vocês já ouviram falar de sincronia? Por que existem sincronias? Porque eventos acontecem num tempo de sincronia ao mesmo tempo. Por exemplo, quando tem os planetas alinhados, né? Existe a sincronia aí dos astros. São momentos únicos e raros que acontecem em bilhões e bilhões de anos, né? Tem que demorar tanto, né? Milhões e milhões de anos para acontecer de novo, mas em um determinado dia, em uma determinada hora, num determinado momento existe uma sincronia que aquilo ali vai acontecer, aquele fenômeno único e raro. Justo? Assim também eu creio, vai ter um dia de sincronia no meio do povo de Deus, em que todos nós nos encontraremos naquele momento, naquele abrir e piscar de olhos, que é um micronésimo de segundo, que a gente não tem nem como calcular, em que Deus ele vai encontrar todos os nossos corações alinhados na santidade que nós precisamos estar para subir. E ali naquele momento que Ele sabe, é por isso que nós não sabemos o dia e a hora, e vai se não abrir e piscar de olho, porque no momento que Deus, que conhece todos os nossos corações, Ele sondando eles, vai ver, agora é o momento, tá todo mundo na mesma sintonia, não vou perder tempo, vum, e arrebatou a igreja. Eu acredito que vai ser aí, vai ser assim, vai ser em setembro, vai ser em agosto, vai ser em julho, vai ser ano que vem, vai ser até 2018, não sei, mas o dia que vai ser, isso é certo, vai ter a sincronia maravilhosa da graça de Deus operando em todos os nossos corações naquele momento, abrir e fechar de olhos. E é ali que Deus sabe o dia e a hora, porque Ele sabe que vai ser naquele momento que o coração da igreja vai estar completamente inclinado, dedicado e consagrado no altar do Senhor. E assim, meus amados, eu fecho essa pregação de hoje, eu os abençoo no santo, glorioso e purificador nome de Jesus, libertador, o nome que cura, o nome que liberta, o nome que ensina, o nome que guia, o nome que faz. É o nome que nos trouxe a libertação na qual nós encontramos. O nome de Jesus não é Jesus, não me interessa, é nesse nome que a minha vida foi transformada e a vida de todos foram. Então, aleluia por Jesus nas nossas vidas, aleluia pelo sacrifício da cruz nas nossas vidas, glória a Deus pela sua misericórdia e pela sua compaixão pelas almas, aleluia, glória a Deus, o Senhor seja louvado, que o Espírito Santo possa receber nessa manhã do dia 10 de junho de 2015 um abraço
abraço apertado dos nossos corações a Ele, e que Ele possa realmente estar fluindo como fontes de água viva na vida de todos nós, porque o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, e Ele vai com a mãozinha dele, nas nossas mãos, acompanhar a gente até o final dessa caminhada. E assim, meus amados, minhas amadas, eu comecei muito triste por causa da situação, mas eu termino com muita expectativa, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e eu não vou perder esse grande evento, assim como vocês também, ninguém vai perder. Nós vamos estar alinhados com a vontade de Deus naquele dia, naquela hora que só Ele sabe. E assim eu entrego essa mensagem para vocês no dia de hoje. Eu os abençoo no santo e poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.